Boa noite, meus caros internautas, amigos, colaboradores da Rede Amigo Espírita. Estamos no ar com mais um Página Aberta. Hoje com um tema bastante promissor, como sempre, não é isso, Marilourdes? Com certeza. Boa noite, amigos e amigas. É com alegria que estamos aqui. Hoje com a voz um pouquinho rouca, mas vamos lá. Hoje nós vamos estar conversando no capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, né, do nosso querido Emmanuel, da psicografia de Chico, e com o tema Esforço e Oração. Tudo que a gente precisa, não é? Então, Emmanuel, ele vai pegar um versículo que está em Mateus, capítulo 14, e o versículo que Emmanuel vai conversar conosco hoje é o 23. Mas vamos entender um pouquinho o que é que nos diz o capítulo 14. Então, no capítulo 14 está narrado pelos discípulos a perseguição de João, não é? João Batista, pelo rei Herodes, que, como nós sabemos na história, persegue João e até mandar realmente matá-lo, né? Que ele é degolado. Então, o que acontece? Os discípulos de Jesus pegam o corpo de João e fazem o sepultamento. E depois eles vêm e contam a Jesus o que aconteceu. Quando Jesus escuta isso, está no capítulo 13, né, no versículo 13 do capítulo 14, e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, ou seja, separado, né? E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Então Jesus saiu com seus discípulos, queria ficar num lugar mais reservado, mas a multidão soube para onde ele ia e seguiu pela cidade, né? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se e disseram que o lugar estava deserto e a hora já era avançada. E aí ocorre o milagre da multiplicação dos pães, né? Que os discípulos chegam e dizem: ó Senhor, nós só temos pão e peixes. E Jesus multiplica e toda a multidão é alimentada. E seguindo, né? Então Jesus diz: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele diz: traz aqui. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu-os, olhando aos céus, e os abençoou. Comeram todos e saciaram-se, levantaram dos pedaços e ainda se encheu, né, vários outros cestos, 12 cestos, com o que sobrou. Logo depois disso, Jesus ordena aos discípulos que entrassem no barco e fosse ainda para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E quando isso ocorreu, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E é justamente sobre esse versículo que Jesus, que no caso Emmanuel, vai nos falar. Então, depois de todo esse processo, Jesus sabe da morte de João Batista, né? Nesse momento quer se recolher, mas a multidão que o cerca, naquele momento não o deixou, e ele, mexido de íntima compaixão, vai, cura aqueles necessitados, ainda os alimentam. Depois disso, aí sim, sentindo que sua tarefa estava feita, Jesus vai mais adiante, para o outro lado da margem, se recolhe em oração e ali estava só. Então vamos ver, né, Queiroz, o que é que Emmanuel começa a nos descortinar sobre esse versículo. O nobre mentor, ele começa, né, na sua dissertação a respeito desse capítulo e versículo, dizer do seguinte, falar daquelas religiões, né, daquelas ideias
que de vez em quando surgem preconizando o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Será que essa reclusão, por si só, será que esse isolamento, ele preconizaria a questão da elevação espiritual? Porque se a gente raciocina direitinho, e a doutrina espírita ela sempre tem esse pressuposto de nos fazer descortinar, de nos fazer buscar entender a questão da verdade, a gente lança uma simples pergunta para esse fato: por que então eu reencarno num mundo habitado por bilhões de seres? Porque se o propósito existencial fosse o isolamento para o crescimento, será que a misericórdia e a justiça divina elas não agiriam nesse sentido se isso fosse o pressuposto adequado? Não é isso, Mary? Uhum. Como é que fica? Então, Emmanuel nos lembra, como ele diz no parágrafo seguinte, que neste particular, entretanto, o Mestre Jesus é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. Por quê? Porque ele nos mostra que o trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. E se é uma característica da atividade divina do Cristo, se nós vamos nos seguir Ele como modelo, Ele como guia, é obviamente que a gente deveria buscar um entendimento nesse mesmo afinco, nesse mesmo arcabouço, né? É como o Cássio nos diz aqui, que a gente de fato, não é isso, Cássio? Reencarna para aprender e evoluir. E nesse aprendizado existe a questão prática. Em nenhuma atividade curricular se prescinde da prática. Um médico, para ser um bom médico, ele estuda a teoria, mas chega um momento que ele tem que se lançar à prática. Sim. Não é? Um contabilista, um economiário, qualquer profissão, um enfermeiro, um psicólogo, ele tem que fazer um estágio. Ele tem que exercitar o que ele vai aprendendo de forma teórica para justamente lançar-se às vias da sua realização profissional. E como seria, de fato, as vias da realização da realização evolutiva do indivíduo, se esse pressuposto, se essa verdade não fosse uma constante, uma necessidade até. É verdade. Não é? É interessante porque muitas vezes as pessoas interpretam ou não compreendem de fato o sentido do que é a oração. Se a gente for ver, Queiroz, até a própria denominação, né, do nome oração, né, tem o seu próprio nome, a sua própria oração, estrutura, né? A palavra oração, bem interessante isso. Exatamente. Então vem nos alertar, né, que precisamos estar em ação, que a oração é um movimento, né? A oração, se ficarmos só numa contemplação, não vamos compreender de fato o que é oração. E aí a gente fica perguntando, será que todo mundo entende, compreende o que significa orar? O que acontece quando nós oramos? Será que é só contemplar? Exatamente, será? Será que um lavrador, quando está no campo, em pleno exercício da sua atividade, ele não está, de certa forma, exercendo no seu ofício uma determinada oração? Isso. Não é? Será que o médico, usando o seu potencial, a sua inteligência, no serviço da vida, ele também não está buscando orar naquele momento? E como o Evangelho nos mostra, há momentos que nós precisamos ficar só. E Jesus, além de nos mostrar na prática
né? Nesse momento, nesse caso que nós lemos, nesse relato que nós lemos do Evangelho, capítulo 14 de Mateus. Em outro momento, Jesus diz: quando quiseres falar com o Pai, recolhe-te em teu quarto, e não é o quarto paredes, mas o quarto íntimo, teu coração. E aí nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, não é? E Queiroz, eu encontrei aqui, eu achei uma coisa muito interessante, a riqueza que o livro André Luiz traz, nos mostrando a realidade do mundo espiritual, não é? Na verdade, André Luiz é a universidade para nos levar a compreender como é o mundo espiritual. Então, em Missionário da Luz, André Luiz nos diz o seguinte: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Fantástico. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico, descortina as forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, imagine você acionar tudo isso e nada agir, e nada fazer, e nada construir, não é? Então, como orar, ação, é você entrar em contato com toda essa atmosfera energética em si, e no que você pode acionar no contato com a espiritualidade para que você pratique nas suas ações, né? Os raios, e aí ele continua, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manicial. Tivemos um pequeno probleminha técnico, estamos consertando. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante em toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento, transformando-se em gradativamente foco radiante de energias da divindade. Que explicação bela, não é, Queiroz? Não, você vê, né, como o nosso entendimento ele pode se ampliar. Jamais a gente pode ser aquele interlocutor ou aquele entendedor que diz que sabe, que diz que entende. Sempre devemos estar abertos a um pouquinho a mais, né? A gente até vê relatos da própria espiritualidade dizendo que esse mesmo evangelho que a gente estuda aqui nessa dimensão, nesse entendimento, ele é estudado da mesma forma, só que em regiões muito mais elevadas, muito mais iluminadas e evoluídas do que a nossa, só que com uma dimensão de entendimento totalmente além que a gente, eu, vocês, a gente aqui, não é capaz ainda de dimensionar, não é? Então, se eu tenho pelo menos essa base de percepção, obviamente eu tenho muito mais a realizar. E Emmanuel prossegue na sua leitura, enriquecendo a nossa reflexão, dizendo o seguinte, lembrando inclusive, Jesus nunca se encerrou, ou seja, nunca se fechou, nunca se isolou, nunca se permitiu estar longe das multidões, das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração. Ele nunca se isolou para isso, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. E aí, séculos depois, né, vem esse entendimento que colabora com o que Emmanuel está dizendo aqui, no que André Luiz nos revela nisso que Marilourdes nos falou. Né? Sendo a prece, sendo a oração, todo esse arcabouço energético
né, de ação mesmo, de realização, de esplendor, de demonstração de força. Porque quando a gente fala em força, a gente bota logo em consideração a questão corporal, a questão de músculo, a questão de poder, a questão da força física. Mas, na verdade, em suma, o entendimento, quando a gente leva para o lado de quem somos em verdade, espíritos imortais, a gente sabe que força mesmo é o que provém do amor. E o que é o amor sem o seu exercício pleno, que se chama caridade? Exato. Não é? É tão interessante essa ponderação de Emmanuel, né? Trazendo que Jesus, ele não se distanciava por completo das pessoas, né? Mas havia uma necessidade que ele pudesse se recolher, até como ele diz aqui, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Porque eu fico imaginando, Queiroz, Jesus com a sua vibração, no momento de uma oração, como resplandecia a energia divina que ele tinha. Exatamente. Então seria tão forte que ele até se ausentava para que ele pudesse estar na sua plenitude e não criar até nas pessoas algo que elas não compreendessem, né? É o exemplo da Monte das Oliveiras, que a energia de Jesus naquele momento, junto de Moisés e Elias, que os discípulos adormeceram, né? Tamanha a energia que estava ali naquele lugar. E entre a terra e o céu, André Luiz continua nos dizendo o seguinte, que colabora muito com esse ponto. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, na medida que eu estou aberto à oração... Força motriz de vida. Né? Então, a ação que me faz orar provoca uma reação correspondente. Se a gente observar direitinho, a prece, ela bem internalizada mesmo, ela bem direcionada, ela é uma fonte de abertura com um plano... espiritual, né? Com um plano motriz, Sim. um plano que nos dá substância para manter o equilíbrio. Sim. Porque o equilíbrio provém do campo perispiritual para o campo material, né? Então esse alimento que a gente recebe do alto, ele se manifesta com muito mais foco, com muito mais intensidade, quando a gente contempla essa força pelas vias da oração à ação. Exatamente. Né? E aí ele coloca aqui, né? Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades que se destina. Cada prece, portanto, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então, imagine, na hora, e eu estava vendo aí, Cássio falou uma coisa interessante, né? A vibração de Jesus deveria ser de amor profundo, com certeza, Cássio. E é por isso que ele precisaria se recolher, porque com certeza emanava tanto amor, né, naquele momento, que chegava a todos, né? Então, quando nós sintonizamos através da oração, quando estamos com a mente voltadas para um contato com a divindade, nós vamos, olha só, sintonizando com inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. E isso é maravilhoso, porque as mentes que podem nos auxiliar vão receber a nossa mensagem e vão nos ajudar com intuições, com energias de ação, para que a gente possa, primeiro, nos harmonizar para que possamos agir, né? E continuando, queria falar alguma coisa, Queiroz? Pode prosseguir. E continuando, em Evolução em Dois Mundos, André nos diz o seguinte:
Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. Olha que belo, né? Orar é atrair a força divina para restaurar as nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autoajustamento, compreendendo-se, porém, que o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime. Todos estamos condicionados à justiça, a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Nossa, coisa linda, gente. Justiça que preceitua conforme os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dado isso ou aquilo a cada um, segundo as suas próprias obras. Cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser frutos de nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Lindo, não é? Fantástico. Nossa! E o prosseguir aqui, né, de Emmanuel, ele nos lembra justamente, né, no parágrafo seguinte da leitura do ponto, que ele diz que despedir da multidão, ou seja, terminado o esforço diário, né, o exercício para que do dia que surge, ele mostra para que veio, o que vai realizar, o que vai fazer. Então, depois desse exercício, ele estabelecia essa pausa, que, como você falou no início, é necessária, né? Muitas vezes para a gente parar, para a gente fazer aquela meditação à parte. Sim. E aí Jesus, nesse momento, procurava comungar com o Pai, como se estivesse restabelecendo forças, como se estivesse se entendendo novamente com a culminância sublime da vida, para no dia seguinte novamente voltar ao exercício, né? Aí Emmanuel lembra isso e ele nos faz uma perguntazinha, uma indagação no parágrafo seguinte: se alguém permanece na Terra, e nós estamos onde? Na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas. Por onde? Pelo trabalho que foi convocado a fazer. E que trabalho é esse? Né? Não importa, o que realmente faz diferença é saber que é para o bem, que é para crescermos, que é para evoluirmos. E pela oração, Emmanuel diz, e pela oração o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Pode ser, né? A gente está no exercício, é como se a gente, pelas vias da oração, buscasse estar ligado à divindade, a essa santificação, para fazer com que o trabalho seja sempre um trabalho de excelente quilate, de excelente força, de excelente dimensão, né? E Cássio novamente nos lembra aqui que a gente escolhe esse trabalho, essa interrogação feita, né, na questão do diálogo, antes de reencarnarmos. É isso? E a gente sabe que o propósito a que nos esforçamos é um propósito necessário para crescermos, para evoluirmos, e que quanto mais a gente prosseguir sintonizado com um plano maior, isso será um facilitador de uma alcunha assim, que a gente não tem dimensão de medir. Que pelas vias da oração a gente se mantém nesse foco, não é? Mas sempre no exercício, sempre na labuta, sempre no contato do dia a dia. Não é isso? Exatamente. E
O último ponto aqui da pesquisa, né, sobre o material de André Luiz, está no mecanismo da mediunidade, que justamente tem muito a ver com isso que você leu agora, né, e com o que o Cássio também falou. Ele diz o seguinte: daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos, para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. A mente, centralizada na oração, pode ser comparada a uma flor estrelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Muito, muito importante isso que André Luiz nos traz, né? E eu gostei muito dessa ponderação quando ele diz: somente uma conduta reta sustenta o reto pensamento. Porque se eu não tiver uma conduta, uma ação reta, como é que vai estar a minha construção mental? Como é que vai estar os meus pensamentos? Então, a oração, junto com a nossa conduta, Isso, né, é que vai nos dar esse lugar, né, essa comunhão. Olha só o que ele diz: em regime de comunhão com as esferas superiores. E a nossa mente centralizada nessa busca, nós sabemos que nós temos muitas imperfeições ainda. Ainda estamos equivocados em algumas ações e comportamentos. Ninguém aqui nesse planeta, a não ser os seres que vêm por missão, mas a grande maioria de nós, estamos atrelados ainda a comportamentos que estamos vindo de reencarnações a reencarnações, tentando modificá-los. Mas se já há em nós um ímpeto de estarmos no caminho correto, então essa mensagem de André, junto com o esclarecimento de Emmanuel, né, nos ajuda a entender. Nos esforçarmos numa conduta reta, vai fortalecer os nossos pensamentos retos, e a oração vai nos levar na comunhão com as esferas superiores, e isso, né, é completamente restaurador para que a gente possa ter forças para continuar o nosso dia a dia. E comunga, né, essa retidão aí nos dois sentidos, tanto no pensamento quanto na ação, ele comunga com o que Emmanuel diz aqui, que esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Com certeza. Perfeito, né? E ele diz mais, ó: a criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura de coração. E o que é que a gente E ao tem? contrário, né, eu acho que ele vai dizer o seguinte, deixa eu só terminar aqui. Sim. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, ou seja, apenas ali em meditação, em contemplação isolada, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e pela ociosidade. Aí ele fecha assim de uma forma magistral: a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Olha bem, vamos repetir. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Olha só que fantástico, né? Com certeza. E eu achei interessantíssimo, para colaborar com esse nosso estudo de hoje, um conto, né, desse livro aqui, Contos e Apólogos, do Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no conto, né, 19, que Irmão X intitulou A Divina Visão. Prestemos atenção. Muitos anos orara, né? Orara no sentido de orar, certa devota, implorando uma visão do Senhor. Mortificava-se. Aflitivas penitências alquebravam-lhe o corpo e a alma.
Exercitava não somente rigorosos jejuns, né? Confiava-se a difícil adestramento espiritual e entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração impelira, no sentido de impelir, né? Fazê-la ir ao afastamento do mundo. A oração, essa contemplação, essa adoração fazia com que ela se afastasse do mundo, porque ela só pensava nisso, só queria agir nisso, esperando essa visão maravilhosa do Cristo. Vivia segregada, quase sozinha, mas a humildade pura lhes constituía cristalina fonte de piedade. A oração convertera-se na vida em luz acesa. Renunciara às posses humanas, mal se alimentava. Da janela ampla do seu alto aposento, convertido em genuflexório, um local de oração, fitava a amplidão azul entre preces e evocações. Muitas vezes notava que largos rumores de vozes vinha de baixo na via pública. Não se detinha, porém, nas trincas dos homens. Aprazia-lhes cultivar a fé sem mácula, faminta de integração com o divino amor. Em muitas ocasiões, olhos lavados em lágrimas, inquiria súplica ao alto: Mestre, quando virás? Findo o colóquio sublime, a sua oração voltava aos afazeres domésticos. Sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas. Carinhosamente distribuía a água e o pão à mesa. Em seguida entregava-se à edificante leitura de páginas seráficas, né? De uma excelente leitura. Mentalizava o exemplo dos santos e pedia-lhes força para conduzir a própria alma ao divino amigo. Milhares de dias alongaram-lhe a expectação. Rugas enormes marcavam-lhe agora o rosto. A cabeleira, dantes basta e negra, começava a encarnecer. De olhos pousados no firmamento, meditava sempre, aguardando a visita celestial. Certa manhã ensolarada, sopitando a emoção, viu que um ponto luminoso se formava no espaço, crescendo, até que se transformou na excelsa figura do benfeitor eterno. O inesquecível amado como que lhe vinha ao encontro. Que precioso merecer lhe faria o Salvador? Arrebatá-la-ia ao paraíso? Enriquecer-la-ia com o milagre das santas revelações? Estática, balbuciando comovedora, tá bom, tá? Balbuciando comovedora súplica, reparou, no entanto, que o mestre passou junto dela, como se lhe não percebesse a presença. Entre o desapontamento e a admiração, viu que Jesus parara mais adiante na intimidade com os pedestres distraídos. Incontinente, contendo a custo o coração no peito, desceu até a rua e, deslumbrada, abeirou-se dele e rogou, genuflexa: Senhor, digna-te receber-me, pois escrava fiel, mostra-me a tua vontade, manda e obedecerei. O embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve e respondeu: ajuda-me aqui e agora. Passará dentro em pouco pobre menino recém-nascido. Não tem pai que o ame na terra e nem lar que o reconforte. Na aparência é um rebento infeliz de apagada mulher.
Entretanto, é valioso trabalhador do reino de Deus, cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo, bem como a tantos outros irmãos necessitados aos quais devemos amparar com o nosso amor e dedicação. Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu. O mestre como que se fundira na neblina esvoaçante. De alma renovada, porém, aguardou o momento de servir, e quando infortunada mãe apareceu, sobraçando o anjinho enfermo, a serva do Cristo socorreu-a, de pronto com alimentação adequada e roupa agasalhante. Desde então, a devotada transformada não mais esperou por Jesus, imóvel e zelosa, na janela do seu alto aposento. Depois de prece curta, descia para o trabalho à multidão desconhecida, na execução de tarefas aparentemente sem importância. Fosse para lavar a ferida de um transeunte, para socorrer uma criancinha doente ou para levar uma palavra de ânimo ou consolo. E assim procedendo, radiante, tornou a ver muitas vezes o Senhor, que lhe sorria reconhecidamente. Lindo e emocionante, né? Não só ela está com olhos marejados, mas eu também estou aqui sentindo essa energia que só o amor, que só o exemplo é capaz de nos concitar, não é? Lembrando como Emmanuel diz aqui, a oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. E aí, Marilourdes, o que é que você tem a dizer a respeito disso? Na verdade, né, esse conto acho que coroou o tema que Emmanuel nos traz nessa reflexão, né? Que a nossa ação seja uma oração e que a nossa oração seja também uma ação. E assim possamos comungar com o Divino Mestre, né? Nessa nossa tarefa diária de sermos pessoas melhores, de não achar que apenas só com a oração vai vir tudo que a gente precisa, sem que a gente possa fazer a nossa parte. Como diz o Evangelho, né? Pedi e vos abrirá, mas para que possa ser aberto eu preciso fazer algo. E às vezes a gente acha que é só o pedir no sentido de sair orando e só pedindo a Deus, sem que a gente possa fazer a nossa parte. As construções, né, de amizade, o apertar dos laços da família, né? O Evangelho no lar, quanta coisa a gente pode fazer para nos fortalecer, para que no amanhecer do dia possamos estar realmente cheios de energias benéficas, para que as nossas ações diárias estejam sempre na direção do Mestre, né? Afinal de contas, a iluminação é uma via de procedência prática, como Cássio nos lembra aqui, orar e praticar. Né? Não adianta, como a gente teceu no início, o mero beber na fonte da luz sem poder ou sem querer, né? Porque muitas vezes não é uma questão de poder, a maioria delas, infelizmente, é uma questão de querer levar a luz para a iluminação de outras vidas. Porque, como disse o Cristo, a luz não pode ser colocada embaixo do alqueire. Ela tem que ser colocada em cima do velador, para que todos possam se beneficiar dela. E sem esse exercício sublime, como Emmanuel diz aqui, terminando a sua lição para nós, cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, né? Localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte
recordando o Senhor. Não é? Belíssimo. E aí a gente fica, né, que quem não quer a proximidade com Cristo, quem não quer sentir-se olhado por Ele, né, como a mensagem aqui que o irmão X nos passou, a divina visão. O olhar do Cristo, ele é sempre uma constante, mas eu tenho que fazer por onde sintonizar-me com ela, porque ela jamais me deixa ao abandono, ela jamais é tirada de foco da minha pessoa, da sua pessoa, de quem quer que seja, na tutela dele nesse mundo de Deus. Mas a questão da sintonia para enxergar isso, para sentir isso, é justamente o exercício do dever que nos compete nesse mundo, porque nós não estamos aqui em férias, nós não estamos aqui para meros gozos, nós estamos aqui sempre para um objetivo primordial. E quanto mais a gente chegar próximo dele, mais rapidamente a gente alcançará a questão da plenitude, a questão da paz íntima, né? Da consciência tranquila, com a reta realização. As tribulações vão continuar surgindo, mas o ser que busca esse contato com o divino, no esforço e na oração, ele prossegue, porque ele está se alimentando constantemente. E ele está colocando em prática o fruto que essa alimentação lhe permite, né? Ele bebe o saber, ele ora no agradecimento e ele nutre-se com toda a substância necessária para o exercício e o esforço da sublimação. Então, você tem mais alguma coisa aí pra gente, Maria Lourdes? Não, acho que toda essa... só que ficarmos, né? Eu fiquei só... eu só queria... Só um pedacinho, que é uma mensagem, Joana, é grande, não dá, pelo nosso tempo não dá, mas só esse pontinho, acho que porque, Queiroz, a própria mensagem já fechou com chave de ouro aí, o que ele vai... Joana nos diz o seguinte: a oração sincera é feita de entrega íntima a Deus. Aqui tem um negocinho que está interrompendo. Então que a gente possa, né, nessa entrega a Deus, compreender que essa entrega é que seja feita em nossas vidas a vontade realmente do Pai. Que sabendo que estamos aqui com um propósito de redenção, de reconstrução, de aprendizado, possamos encerrar o nosso dia com uma oração, em gratidão a Deus por mais uma oportunidade, e acordarmos também em oração para que tenhamos força de executar naquele dia todas as nossas ações com retidão, buscando o melhor pensamento, né? O melhor comportamento, a melhor palavra a ser dita, né? Então, buscando isso, meus irmãos, eu acredito, todos nós possamos fazer isso, vamos ter realmente dias melhores, né? Porque no momento que eu penso, sinto e ajo no bem, eu vou me fortalecendo e a oração vai me dando cada vez mais bálsamos, né, de fortaleza para que eu possa continuar no trabalho do bem, né, Queiroz? E fechando com chave de ouro, viu, Cássio? A sua menção aqui que você faz no final, essa lembrança, ela nos consinta a irmos adiante, perseverando mesmo, com fé robusta, acreditando que tudo vai dar certo.
porque, como você diz, meu irmão, tudo está de acordo com a vontade de Deus. E essa realidade é intrínseca, é magistral, para que a gente possa continuar firme nesse mundo de dificuldades. Dificuldades, inclusive, elaboradas, na sua maioria, pelas nossas próprias incúrias, né? Pelas nossas próprias ações em erro, pela falta do esforço à razão e ao alimento consubstanciado. Na oração, que eu posso dizer seria integridade, né? Equilíbrio, retidão com a vontade dele para com a nossa ação no propósito da vida. E assim, meus irmãos, fechando com chave de ouro esse entendimento, nós agradecemos a companhia de todos e peçamos a Deus, na gratidão do momento, na gratidão da vida, que Ele continue nos proporcionando momentos como esses e principalmente, porque esse momento é um momento de oração, não é? E principalmente o momento seguinte, que é o momento de mostrar o esforço, de executar a realização. Muito obrigado à presença de todos, à companhia de vocês e até semana que vem com mais um Página Aberta. Ficamos na paz.